Olá, eu sou o professor Marcel Oliveira, professor da PROS Educação, e eu estou aqui hoje para dar início com vocês a uma sequência de vídeos. Vídeos esses que serão aulas referentes à apostila que nós vamos cursar. A apostila em questão é a de desenvolvimento de modelos de negócio. Durante essa apostila, nós veremos 14 temas diferentes, desde conceitos, aplicações, ferramentas, até o que há de mais novo no mercado referente a desenvolvimento e a modelos de negócios. Bom, neste vídeo de hoje, nós veremos dois temas diferentes. O primeiro deles, empreendedorismo, conceitos e definições. Como o próprio nome do tema diz, nós vamos falar sobre alguns conceitos, alguns teóricos sobre a área de empreendedorismo e vamos ver algumas definições importantes que têm que ser levadas em conta dentro do processo empreendedor. Além disso, a gente vai ver também alguns tipos de empreendedores, quais são e alguns exemplos sobre cada um deles. Nós vamos ver também as características essenciais para ser um empreendedor de sucesso. No tema 2, identificação das oportunidades. Nós vamos entender o que são oportunidades, né? Qual a diferença de uma ideia, por exemplo, para uma real oportunidade. E por que é que os problemas podem ser propulsores de grandes oportunidades. Nós vamos ver tudo isso no tema e eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Bom, seguindo, o tema 1 é empreendedorismo, conceitos e definições. Para começar, pessoal, eu trouxe duas definições diferentes de dois autores, de dois teóricos sobre a área de empreendedorismo. O primeiro deles é Ebrach, tá? E aí ele traz o seguinte: o termo empreendedorismo é formado por um conjunto de conceitos que vão desde a criação de novas empresas até o perfil de comportamento dos indivíduos que assumem o risco de tirar suas ideias do papel, passando por inovação, criatividade e crescimento econômico. Então Ebrach já diz que se trata de um conjunto de conceitos, não é algo único e preciso, mas sim uma composição de conjuntos e conceitos que tornam aquele indivíduo empreendedor e que fazem daquele processo que ele está desenvolvendo empreendedorismo. E aí ele diz, em primeiro plano, que eu acho que tem que ficar muito evidente, né, para que a gente possa refletir sobre isso. Assumem o risco, né? Olha só, assumir riscos. A gente vê muito isso quando a gente fala da pegada empreendedora, assumir riscos, de tirar as suas ideias do papel. Pessoal, milhares de pessoas têm boas ideias todos os dias, né? Algumas delas vão e colocam aquilo no papel. Falam, poxa, será realmente que daria certo? Mas acabam ficando nesse será que daria certo. Então, o empreendedor tira a ideia do papel e leva a ideia para a prática. Senão, ele é só uma pessoa que teve uma boa ideia, ele não é um empreendedor, ele para neste processo e não parte para os próximos. E aí ele continua, Ebrach, passando por inovação. Então, o empreendedor por si só ele tem que ser inovador, ele tem que criar algo novo, criatividade, né? É preciso ter um processo criativo dentro do processo empreendedor. Então a criatividade é uma característica muito presente no empreendedor. E crescimento econômico. Ou seja, ele já diz que o empreendedor, aquele que vier passar por essas fases, ele vai, né, obviamente chegar aí ao avanço, ao crescimento também econômico. Porque tende, né, o negócio em si, a empresa, deslanchar, né? Tende se ela seguir as práticas de empreendedorismo, ela tende a atingir o sucesso. Já para Schumpeter, uma definição ainda mais antiga, né? Bem mais antiga de empreendedorismo, já se falava de empreendedorismo há muitos anos, desde 1950, a função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de produção, explorando uma invenção ou, de modo geral, um método tecnológico
não experimentado para produzir um novo bem ou um bem antigo de maneira nova. Essa pegada é muito interessante, vou até fazer uma pausa. Não é necessariamente criar algo novo. Todo mundo acha que ser empreendedor é ir lá e criar uma empresa nova. Às vezes não é. Às vezes você pode, como disse Schumpeter, um método tecnológico não experimentado para produzir um novo bem, ou um bem antigo, ou seja, uma ideia já existente, de uma maneira nova. Quantas pessoas não pegam um negócio e reformulam um ponto e outro, e conseguem desenvolver algo dentro do mesmo perfil, mas com algumas particularidades, e aí sim elas conseguem chegar ao sucesso. Isso também é empreender. Continuando a definição de Schumpeter, abrindo uma nova fonte de suprimento de materiais ou uma nova comercialização de produtos e organizando um novo setor. Então, para Schumpeter e para os teóricos da área de empreendedorismo, é muito isso, a criação de algo novo, algo que vem para inovar. E como eu acabei de dizer, o algo novo não precisa ser necessariamente uma ideia nova, um produto novo, mas pode ser uma nova forma de se fazer, tá? Isso também é empreendedorismo. Bom, vamos falar sobre algumas características que são essenciais para um bom empreendedor. A primeira delas, pessoal, é a capacidade de organização e planejamento. O empreendedor deve ter a capacidade de organizar as suas ideias e colocá-las em prática, evitando o ato de procrastinar, considerado um dos pecados do empreendedorismo. Procrastinar significa deixar para o outro dia ou deixar para depois, ou seja, aquele que tem perfil empreendedor nunca deixa para amanhã aquilo que pode ser resolvido hoje. Então, a primeira característica do empreendedor é a capacidade de organizar e planejar. Ou seja, o empreendedor que quer ir para o processo de empreender, ele tem que ter a capacidade de organizar as suas ideias, e planejar, estipular o que vai ser feito, quando será feito. Quem procrastina acaba não realizando aquilo que realmente precisa ser feito para que o negócio aconteça. Quem não se planeja não consegue executar as etapas necessárias para se chegar ao sucesso ou para atingir os seus objetivos, seja em qual departamento for. Então, a capacidade de organização e planejamento é uma característica empreendedora. A segunda delas é a capacidade de liderança. Isso é fundamental também para um empreendedor. Aquele que encabeça o empreendimento é inevitavelmente um líder. É ele quem será a principal liderança capaz de guiar todo o time em busca de um único objetivo: o sucesso do empreendimento. Todo mundo quer o sucesso do negócio. O empreendedor, ele sabendo liderar, ele exercendo essa capacidade de liderança, ele consegue trazer o time com ele. E aí ele consegue fazer com que um todo chegue a um objetivo em comum. Isso é uma característica fundamental também para o empreendedor. A terceira é a habilidade para trabalhar em equipe. Todo empreendedor precisa saber lidar com pessoas, precisa saber trabalhar com equipes. Dificilmente o empreendimento atinge o ápice do sucesso tendo uma única pessoa executando todas as funções necessárias. Isso a gente sabe, pessoal? É preciso sempre ter uma equipe. Raramente um negócio é sucesso com uma única pessoa só. Portanto, todos os negócios atualmente são compostos por grupos de pessoas liderados por outras, que juntos buscam atingir o mesmo objetivo: o sucesso da empresa e o aumento dos lucros. Todo mundo ganha quando a empresa ganha. E o empreendedor, ele tem que saber lidar com cada tipo de pessoa diferente que existe. E aí ele tem que saber explorar o potencial daquele indivíduo. Saber fazer com que o time todo compre o propósito da empresa e o dele, que é o líder. Trabalhar em equipe, saber lidar com as diferenças é uma das características do século XXI, não só dos empreendedores. Saber lidar com outros tipos de personalidade diferentes da sua é fundamental. Para o empreendedor, mais ainda, ele tem que saber trabalhar com todos os membros, explorando aquilo de melhor que cada um tem. E aí sim, ele pratica aí o processo empreendedor. O quarto, espírito inovador e de aprendizagem contínua.
O empreendedor nunca está 100% satisfeito com os resultados alcançados. Há sempre algum indicador que pode ser melhorado ou aperfeiçoado, para que resulte em números melhores e maior satisfação do cliente, dos fornecedores, da própria equipe gestora da empresa. Né? O espírito inovador ele tem que estar ali, aquela inquietação, né? Não é porque está tudo bem que eu preciso me acomodar, entrar numa zona de conforto e não fazer mais nada. Não, eu preciso ter espírito inovador, ir atrás de inovar, de novas tendências, de novas tecnologias. E aí, ligado à própria aprendizagem contínua, o empreendedor nunca para de aprender. Ele está sempre buscando informação, ele está sempre buscando conhecimento, ele quer sempre agregar mais para o negócio. Então é uma característica também fundamental. Criatividade. Essa eu falei lá no início e ela é uma das características mais fundamentais para aquele cara que tem um espírito empreendedor. Além da capacidade de inovar, o empreendedor também precisa ser uma força criativa. É preciso enxergar além do básico e do habitual e literalmente adentrar no universo do consumidor. Pensar, ouvir, agir, ver o mundo com os olhos daquele cara, daquele seu público-alvo. Isso é ser criativo. É você conseguir enxergar além daquela simples solução. Conseguir algo inovador, conseguir algo que literalmente vai encantar o seu consumidor. Essa é uma das características que mais faz com que os indivíduos se destaquem dentro do processo empreendedor. Uma ideia criativa que soluciona o problema das pessoas, geralmente é uma ideia que será sucesso. Por último, e se não um dos mais importantes, persistência. Sem a persistência, nenhuma melhor dessas outras características que eu falei até agora, elas se perduram, ou seja, elas continuam acontecendo. Todas essas características citadas acima precisam estar embasadas em uma característica fundamental para o perfil empreendedor, a persistência. Você não pode desistir no primeiro obstáculo. Você não pode achar que errar, né, é o fracasso. Não. Dentro do processo empreendedor, as pessoas erram também. Os erros fazem com que nós aprendamos, né? O erro traz aquilo que você fez de incorreto. Então você vai buscar o quê? Fazer correto dessa vez. Isso é persistir. É eu não desanimar com os obstáculos e também com os erros. Essas são as características fundamentais para o empreendedor de sucesso. E aí nós vamos falar agora, pessoal, sobre os tipos de empreendedor. E aí eu trouxe algumas figuras para a gente poder exemplificar a explicação de cada tipo de empreendedor. O primeiro deles é o empreendedor nato. O empreendedor nato é aquele que traz características consigo desde a juventude. Aquilo aflora nele. Ele é aquele que pensa fora da caixa, que tem todas essas características que eu falei anteriormente aguçadas, né, e presentes no perfil dele. E quem a gente traz como exemplo aí é a Luísa Trajano. Né? A Luísa Trajano hoje é uma bilionária, dona, né, da corporação Magazine Luiza, que já abrange aí o e-commerce, abrange as lojas físicas espalhadas por todo o Brasil. Então a Luísa Trajano é um exemplo de empreendedora nata. Ela traz essas características, conseguiu aplicar isso no negócio, conseguiu fazer com que o negócio alavancasse centenas de vezes mais do que quando ela entrou, né? Era uma loja pequena no interior de São Paulo, depois se tornou, né, a grande corporação Magazine Luiza que é hoje. Então, empreendedor nato é esse cara que brilha por si só. E aí esse exemplo que eu trago para vocês, a Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza. Ao lado, um empreendedor que aprende, né? E aí eu trago um exemplo para vocês do Alexandre, que é o dono da empresa Cacau Show. A empresa Cacau Show, para quem não sabe, né, ela é aí do Alexandre, e o Alexandre conta na biografia dele que abriu e fechou diversas empresas antes de chegar ao sucesso da Cacau Show. Né? Ele tentou outros ramos, ele tentou outras coisas, outros segmentos, e aí ele descobriu uma paixão
pela cozinha, pelo chocolate, e aí ele tentou pesquisar um modelo de negócio que fosse criativo, inovador, e ele conseguiu chegar numa das maiores franquias de chocolate hoje na América Latina, que é a Cacau Show. Tá? Então, o cara que foi aprendendo com os erros, persistiu e chegou, né, ao empreendedorismo de sucesso. Bom, os outros exemplos que eu vou trazer aqui para vocês é empreendedor corporativo e empreendedor social. Empreendedorismo corporativo. O empreendedor corporativo é aquele que desenvolve as suas habilidades e consegue construir algo dentro de onde ele trabalha. Ele consegue gerar um processo criativo, ele consegue gerar algo inovador, ele consegue gerar uma ideia que faz uma disrupção no processo. O que é uma disrupção no processo? Ele consegue aprimorar aquilo de uma forma muito criativa e muito empreendedora, trazendo economia de recursos, trazendo eficiência no processo. Então, esse é o empreendedor corporativo. E às vezes uma ideia que ele tem para solucionar um problema, para aprimorar um processo, é algo que vai literalmente alavancar a companhia. A gente tem vários exemplos. E aí que eu trago para vocês, nessa figura, é a CEO, já foi CEO, hoje não é mais, ela está de licença, é CEO da Nubank. Né? Ela tem uma carreira linda dentro do meio corporativo, começou em instituições como Itaú Unibanco, né? E aí depois foi convidada pelo CEO e fundador também da Nubank, o mexicano, e aí juntos eles conseguiram desenvolver a corporação até chegar onde chegou, né? Um dos maiores bancos digitais da América Latina, avaliado já em bilhões, né, de reais. Então essa é um exemplo para vocês de empreendedora corporativa. E ao lado, uma empreendedora social, né? Que aí eu trago para vocês a figura dessa empreendedora que criou o projeto Feira Preta, que estimula, promove a ascensão de mulheres negras ao empreendedorismo. Né? Então esse projeto ele foi premiado, essa empreendedora ganhou diversos prêmios aí dentro da área de empreendedorismo social. Então o empreendedor social é aquele que preenche uma lacuna que o Estado não consegue preencher. O que é isso? Existe algum público específico, no caso dela, mulheres negras que não conseguem empreender. O que o Estado faz por elas? O Estado faz isso, aquilo, mas não consegue preencher toda a lacuna que existe. Então eu vou lá, crio um projeto social que vai abraçar aquilo e que vai fazer com que aquilo se desenvolva. Isso é empreendedorismo social. E aí, pessoal, eu trago para vocês os últimos dois perfis de empreendedor, que é o empreendedor por necessidade. Quem é o empreendedor por necessidade? Essa figura que está aí, né, é o que a gente chama de ambulante, é um vendedor ambulante. Às vezes tem um cara que é dono de uma barraca de lanches, às vezes tem um cara que é dono de uma distribuidora de bebidas. Mas por que empreendedor por necessidade? Ele não está ali necessariamente porque ele simplesmente teve uma ideia inovadora ou porque ele quis abrir uma empresa. Não, ele está ali porque ele precisa. Né? Então ele vai lá no atacado, no mercado, compra balas, compra chocolates, compra qualquer outro tipo de produto no centro da cidade, vai para um ponto específico e vende. Coloca uma margem em cima daquilo de lucro e vende. Isso é empreender, pessoal. Né? Só que ele empreende por necessidade. Esse empreendedor tem a característica de literalmente não conseguir desenvolver, né, as ferramentas, todo o processo teórico que seria necessário para que o empreendimento progredisse. Porém, a gente vê alguns exemplos de sucesso. Né? Existe um palestrante Brasil afora, que ele era vendedor de balas, e ele foi crescendo no negócio, montou uma banca, depois uma loja, e hoje ele dá palestras sobre empreendedorismo. Mas esse é o perfil do empreendedor por necessidade. Aquele que vai fazer algo, vai empreender, mas porque a necessidade exige. Né? Ele precisa trabalhar, ele precisa pagar as contas, então ele decide empreender em algo por conta disso. O último perfil é o que a gente chama de empreendedor herdeiro. Empreendedor herdeiro, como o próprio nome diz, ele herda alguma empresa, algum império, alguma corporação. No caso da imagem, é a Patrícia Bravanel, para quem não conhece,
é a filha do Silvio Santos, dono do SBT. Então a Patrícia, né, ela por si só é uma empreendedora herdeira, ela continua o projeto, né, a empresa do pai. Muitos desses perfis de empreendedor herdeiro, como também os filhos do Roberto Marinho, donos da Rede Globo, né, eles vão se preparando para este processo de sucessão. Né? Sabem que o pai, por exemplo, o Silvio Santos, já tem uma idade avançada, daqui a pouco a empresa vai ficar para comando deles, então vão se preparando para serem herdeiros. E aí estudam as teorias do empreendedorismo, as práticas, aprendem, né, como gerir uma empresa, como manter uma empresa no sucesso. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Esses são os perfis do empreendedor, tenham aprendido até aqui. E aí nós vamos seguir aí para o último slide sobre empreendedorismo, que é como ser um empreendedor. Bom, então tem um passo a passo simples aí. O primeiro deles é: tenha uma ideia, né? Exercite o seu cérebro, pense em alguma solução. Deixe a cabeça funcionar para criar boas ideias. 2, desenvolva, né? É aquilo que nós falamos agora há pouco. Tire do papel. Tenha a boa ideia e tire do papel. Faça com que ela aconteça. Número 3, amplie o seu network. Faça contatos, né, com pessoas desse ramo, com possíveis fornecedores, com quem já entende um pouco disso. Número 4, encontre o financiamento adequado. Como é que você vai colocar dinheiro nisso? Você vai vender um carro, você tem um dinheiro guardado, você vai pedir para um banco, alguma pessoa vai te emprestar. De onde vai vir o dinheiro para fazer essa ideia acontecer? Porque qualquer ideia, por menor que ela seja, vai precisar de um investimento inicial. Número 5, experimente a sua ideia, faça testes, né? Vá a campo e colha observações do seu público. Faça acontecer, venda, ofereça o produto e veja qual é a devolutiva. Às vezes as primeiras impressões já podem fazer com que você faça uma correção na ideia, faça uma correção no modelo de negócio. Então é importante testar, experimentar a sua ideia. E por fim, número 6, inicie o seu negócio. Mais uma vez, tire do papel, vá para cima, tenha coragem, né, de arriscar, de empreender e, quem sabe, ser alguém, né, de muito sucesso dentro do meio empresarial. E se não for dessa vez, persistir, aprender com o erro e tentar novamente. Bom, a gente vai agora para o tema 2, que é uma sequência, e ele fala sobre identificação das oportunidades. Podemos entender a oportunidade como a chance de promover algo positivo em determinado momento ou contexto, gerando resultados satisfatórios que muitas vezes surpreendem não só os consumidores, mas os próprios criadores do produto ou serviço. Então, olha só a definição que a gente tem de oportunidade. A chance de promover algo positivo em determinado momento ou contexto, gerando resultados satisfatórios. Então, é olhar para uma ideia, né, e fazer com que ela se torne uma oportunidade, né, é justamente isso, trazer algo positivo dentro de um contexto. Então, eu olho para uma situação, para uma determinada situação em si, para uma determinada cena, um cenário, e ali eu consigo criar, identificar algo que vai melhorar aquele processo, que vai melhorar aquela situação. Continuando, dentro do mundo dos negócios, perceber e explorar da maneira correta uma oportunidade pode significar o sucesso da sua empresa. As oportunidades passam. Saber identificar aquilo que realmente o consumidor está buscando irá fazer com que você resolva o problema dele, e que na maioria das vezes é também o problema de milhares ou até mesmo milhões de outros indivíduos. Então é importante nós sabemos identificar ali qual é o problema que aquele consumidor tem em específico. E aí, falando sobre oportunidades, né, a gente traz um exemplo, por exemplo, de startups. E o que são startups? Graham, que é um autor, afirma que startup se trata de uma empresa desenhada para crescer rapidamente. O fato de ser recém-criada não faz de uma empresa uma startup diretamente. Isto é, existem outros atributos necessários. Além disso, para o autor, não é obrigatório que a empresa tenha trabalhos ligados à tecnologia, assuma fundo de riscos ou tenha algum tipo de saída. O essencial é o elemento de crescimento ou de escalabilidade. Todas as demais características são atribuídas a este fator.
Então a escalabilidade, ou seja, o potencial de crescimento dessa ideia, quantas pessoas, né, a gente coloca aqui só no slide anterior para vocês verem o final, né, um problema que pode ser de milhares ou milhões de indivíduos. E aí eu volto para esse slide, né, porque o quanto essa ideia é escalável, quantas pessoas podem gostar disso, quantos consumidores podem estar esperando por isso. Uma startup, se ela tiver essa característica de escalabilidade, ela tem grande chance de se tornar sucesso. O exemplo que eu trago aí no slide para vocês é do aplicativo Gympass. Para quem não conhece, é um aplicativo que você faz uma assinatura e aí tem acesso, ele tem convênio com milhares de academias e salões de danças, salões de atividades físicas espalhadas pelo Brasil, e com uma mensalidade única você pode treinar, participar, né, ter acesso a todos esses espaços pagando somente o Gympass. Isso é startup, então, pessoal. E aí eu vou trazer para vocês a diferença de ideia e oportunidade. Uma ideia criativa e inovadora não se configura necessariamente como uma nova oportunidade de negócio. A oportunidade surge quando aquilo que é pensado vai de encontro a uma demanda de mercado, que não é atendida ou então que é parcialmente atendida por um produto ou serviço que não é totalmente completo e satisfatório, né? Então é justamente isso. Ideia não é uma oportunidade. A oportunidade vai de encontro a algo que precisa de uma solução, né? E o que é isso? Muitas vezes a ideia, se ela não tem como propósito resolver algo, ela simplesmente não acontece, ela não encontra viabilidade, né? Então, quando se tem uma ideia, a gente tem que ver o quão viável é esta ideia, o quanto realmente ela pode ser uma oportunidade, tá? Porque ideias todo mundo tem, mas quando colocada na prática, será que ela realmente funciona? Então, é preciso ver se ela funciona para que aí ela seja literalmente uma oportunidade. E problema versus oportunidade. Há uma habilidade rara nos líderes empreendedores da atualidade, que é a capacidade de olhar para os problemas através de uma ótica diferente. Ou seja, de uma outra perspectiva, enxergando chances e oportunidades, ao invés de apenas problemas e inconformidades. Então, os problemas, na maioria das vezes, eles podem ser propulsores de boas ideias e de oportunidades de negócio. Saber resolver um problema requer criatividade, requer soluções inovadoras. Então pode surgir algo muito bom, né, uma oportunidade, quando você vai resolver um problema. Basta olhar o problema com uma ótica diferente, né, com algo além daquele problema em si, né, tentando identificar soluções que algumas vezes podem ser mais criativas do que você imagina. Não tem como falar em olhar para oportunidades, né, olhar para as ameaças também, sem falar de análise SWOT. Bem rapidamente, vocês já devem ter visto em outros cursos, mas a análise SWOT ela analisa o interno, que são as forças e as fraquezas, e o externo, que são as oportunidades e as ameaças. 2 fatores positivos, 2 fatores negativos, internos e externos. Essa ferramenta ela serve justamente para cruzar essas informações, as forças com as fraquezas, as oportunidades com as ameaças, as forças com as oportunidades, as fraquezas com as ameaças, e assim por diante, e verificar as possibilidades que existem. Quais são as possibilidades que podem acontecer, né, quando eu identifico possíveis cenários? A SWOT ela traz isso, a análise de cenários, tá? Então, é algo que me ajuda a identificar excelentes oportunidades. Como identificar uma oportunidade de negócio? Um passo a passo bem simples que pode ser realizado. O que você gosta ou entende? Geralmente, iniciar um negócio com aquilo que você tem uma certa familiaridade vai ser mais fácil para que você desenvolva algo de sucesso. Quando você entende, mesmo que parcialmente, sobre algum determinado assunto, você lida melhor com aquilo, né? E o objetivo é que você crie em cima de algo que você já tenha bagagem, que você já esteja familiarizado. Se você for se aventurar, né, como diz aí no texto, em algum modelo de negócio que você não conhece absolutamente nada, pode ser uma decisão arriscada. 2. Verifique as tendências de mercado. Analise o mercado atual
e veja o que é tendência. Ah, mas eu vou copiar o negócio do outro? Não, mas você pode fazer uma ideia boa, melhor, mais bem feita do que o concorrente. E isso também é empreender, isso também é inovar. Então verifique as tendências de mercado, verifique o que é que o público está pedindo e veja se você consegue oferecer uma solução. Faça o que é possível. Né? Não adianta ter ideias mirabolantes, malucas, que não vão sair do papel. Faça aquilo que é possível, dentro dos seus recursos financeiros, dentro de onde você está, dentro da praça que você atua, dentro do público que você atua. Faça aquilo que é possível. Criatividade é excelente, mas tem que ser executável. Tá? Encontre valor na sua ideia. Qual é o problema que você está resolvendo para aquele consumidor? Vai além do produto ou serviço. Vai além de vender algo. Qual é a solução que você está trazendo? Esse é o seu valor. Esse é o valor do seu negócio. Qual é a validade da sua ideia? Por quanto tempo essa ideia pode se perdurar? Será que ela é algo que pode ficar por anos no mercado? Por alguns meses apenas? É um produto sazonal? Né? Por exemplo, vou abrir uma loja de enfeites natalinos. Quando que você vai vender? Será que o ano todo ou só próximo ao Natal? Né? Então, precisa ser algo que tenha um período de vida de preferência longo. Ok? Essas são as características. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Finalizamos por hoje. Esses são os 2 temas. Nos vemos no próximo vídeo com os temas 3 e 4. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.